Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Pepe Escobar, analista político e autor com foco no grande continente eurasiático. Obrigado por voltar ao programa. É um prazer, Glenn. Então eu queria perguntar sobre o Irã, obviamente, enquanto o mundo observa com choque e horror o que está acontecendo. Eu frequentemente me lembro do general norte-americano Wesley Clark. Ele fez um comentário sobre o que aconteceu após os ataques de 11 de setembro. Iraq, Síria, e Somália e Sudão. Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and of course the grand finale was Iran. E claro, o grande final foi o Irã. Até o Bush depois colocou o Irã no eixo do mal. Por que isso é tão importante para os americanos? Porque esse é um alvo muito diferente do que eles tiveram nos últimos 30 anos. Todos os presidentes dos Estados Unidos, ao que parece, mais ou menos queriam ir atrás do Irã. Todos compartilhavam a mesma retórica de Trump, mas sabiam que seria demais, grande demais para enfrentar. Mesmo assim, Trump foi até o fim. Qual você vê como significado estratégico disso? Além, é claro, de libertar as garotas e tudo mais, ajudar os manifestantes. Essa bobagem. Não, Glenn, isso é muito mais complicado. O Irã é o santo graal. Sou um dos últimos correspondentes estrangeiros à moda antiga que ainda existem. Estive no Afeganistão antes, durante e depois do 11 de setembro, e estive no Iraque antes, durante e depois também. Fui ao Irã muitas vezes durante os anos 2000, inclusive quando Rumsfeld e o regime de Cheney falavam em bombardear, bombardear, bombardear o Irã. Na verdade, esse era o refrão semanal de John McCain. Então todos nós sabíamos que o Irã era o grande prêmio. Sempre foi, de acordo com o projeto para o novo século americano, com o Clean Break, com a influência sionista em Washington, já nos anos 90, em toda parte. Portanto, é claro que eles não puderam fazer isso antes. E o que a famosa citação de Wesley Clark diz, na verdade, é que eles conseguiram pegar todo mundo. E claro, a única peça que faltava era o Irã. Então essa guerra foi planejada. Podemos dizer que foi planejada desde o final dos anos 1990, na verdade não apenas nos últimos 20 ou 25 anos, mas ainda antes, no milênio anterior. E agora eles encontraram um mensageiro perfeito, o que alguns dos meus amigos chineses, estudiosos, chamam de o babuíno na Casa Branca. Eu adoro isso, o babuíno bárbaro na Casa Branca, totalmente controlado pelos sionistas, não apenas por Netanyahu, mas pelo círculo ao seu redor, a Aliança Sionista Internacional, especialmente a financeira. E claro, seu círculo íntimo, as pessoas a quem ele realmente dá ouvidos, a muitos deles, e estão ganhando muito dinheiro com essa guerra. E isso inclui todo mundo, começando pelo horrendo Jared Kushner. Isso por si só já deveria ser uma investigação, obviamente, porque não existe mais jornalismo investigativo nos Estados Unidos. Veja, isso só aparece em contas do Substack, por exemplo. Mas como Kushner está lucrando, mesmo desde que deixou a Casa Branca após o Trump 1.0, quando recebeu os primeiros $2 bilhões para seu fundo Affinity Partners, diretamente do MBS. Basicamente, o MBS assinou um cheque por Kushner. E agora o valor é ainda maior, são $5 bilhões. Ele está recebendo $5 bilhões dos sauditas por apoiar o Kushner. Claro, o pai da Ivanka, digamos assim, e o verdadeiro cérebro desse casal não é o Jared Kushner, é na verdade a Ivanka. Ele é absolutamente horrível, um sujeito desprezível, um empresário de imóveis baratos. Mas é claro que Trump o ouviu, e isso é muito, muito perigoso. Ele foi o principal vendedor dessa guerra cara a cara com Trump, ou ouvido a ouvido, por assim dizer. E todos estão lucrando. Lutnick, Chris Wright, o secretário de Energia, todos eles. Para eles também é um passeio financeiro gratuito. O panorama geral, é claro, é Eretz Israel, a grande Israel. E segundo eles, isso está avançando rapidamente se conseguirem eliminar a única superpotência regional, que é o Irã, o único concorrente de Israel para ser a principal potência em toda a Ásia Ocidental.
Então nunca houve um planejamento real além disso. Eles achavam que seria um golpe de decapitação e que tudo terminaria em um fim de semana. E na segunda-feira teríamos tido missão cumprida, sabe? Wall Street disparando e tudo mais. Esse era o plano. Mas as coisas começaram a sair dos trilhos meia hora depois do ataque de decapitação em 28 de fevereiro contra o Ayatollah Khamenei e grande parte da liderança. Eles não tinham um plano B e ainda não têm. E o que acabou de acontecer alguns minutos antes de começarmos a conversar é absolutamente extraordinário. Todos esperávamos o início da verdadeira estrada para o inferno, o bombardeio da rede elétrica do Irã, mas houve uma interrupção. Trump recuou mais uma vez. E por quê? Porque ele olhou os números, olhou os mercados, olhou o ouro, olhou o mercado de títulos e, obviamente, o pânico se instalou. Então ele teve que recuar. E por enquanto já se passaram 5 dias. Não sabemos como isso vai se desenrolar. Mas o mais interessante é que alguns minutos depois, os iranianos foram à internet e basicamente disseram ao mundo inteiro que o presidente dos Estados Unidos é um mentiroso. Não há conversas acontecendo neste momento. E isso é algo que estamos ouvindo de Arati, o ministro das Relações Exteriores, de Ghalibaf, o presidente do parlamento e de outras fontes políticas em Teherã. Ele inventou isso. E o principal motivo, segundo analistas financeiros, é o mercado de títulos. Quando Trump viu que o mercado de títulos estava completamente fora de controle, com os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos chegando a 5%, passando de 5%, depois voltando para 4,5% e agora em torno de 4,4%, ele percebeu que poderia subir novamente. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem sobreviver com os rendimentos dos títulos tão altos. É simples assim. Eles não conseguem financiar nada. O sistema entra em colapso financeiro. As taxas de hipoteca nos ASTEM estão chegando a 7,8%. Isso é suicídio. Muito mais do que o próprio mercado de petróleo, a verdadeira questão é a ameaça ao mercado de petróleo vinda do Estreito de Hormuz estar fechado, mas não fechado, o que é, na verdade, bastante interessante. Na realidade, ele não está fechado. Há um pedágio. Você precisa pagar o pedágio para entrar. Se pagar sem problema, você navega pelas águas territoriais iranianas. E antes de tudo, sua carga deve ter sido liquidada em petro-yuan. Esses são os 3 imperativos. Se você os seguir, sem problema, pode atravessar. Qualquer um pode atravessar, inclusive os japoneses que estão se perguntando: devo ficar ou devo ir? Mas o mais importante, muito mais importante do que o petróleo, é o mercado de títulos. Então tudo se resume a seguir o dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. E, obviamente, as pessoas que estão lucrando com essa guerra dentro dos Estados Unidos estão absolutamente apavoradas porque a situação está saindo do controle. Esse seria o principal motivo para algum tipo de acordo. Mas, Glenn, sabemos que um acordo é impossível quando olhamos para a lista de exigências do lado iraniano e a lista de exigências do lado americano. É absolutamente impossível encontrar um ponto em comum. E é por isso que ainda é tão perigoso. É como sabe, uma máquina infernal, uma máquina de escalada que vem funcionando nas últimas 3 semanas, que hoje achávamos que estaria sob controle e agora saiu completamente do controle. Só foi adiada pelos próximos 5 dias. Mas a máquina de escalada ainda está lá e não há saída, nenhuma rota de fuga. Para Trump, se ele escolher uma rota de fuga, isso significa na prática o fim do Império Americano. E até pessoas com QI de 10 conseguem entender isso nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele não pode atender às exigências dos iranianos. E algumas delas são realmente radicais. Nada de mais bases dos edazuniens em toda a Ásia Ocidental, pagamento de reparações. Alguns números que circulam chegam a 500 bilhões de dólares. E, claro, continuar com seus programas nuclear e de mísseis do jeito que quiserem. Tudo isso, do ponto de vista dos Estados Unidos, está fora de questão. Então, ainda é um suspense.
O desfecho deveria ser hoje, agora temos que esperar mais 5 dias. Well, I'm glad, the horror show Fico feliz que o show de horrores tenha sido adiado um pouco. Mas é interessante que, como você colocou, o que os iranianos buscam essencialmente é a capitulação dos Estados Unidos naquela região. Porém, o que os US pedem do Irã é a sua capitulação, ou seja, que abra mão de seus aliados regionais, de seus mísseis balísticos, de sua dissuasão convencional, de componentes-chave de sua economia. Então, dado que esse é o caso, a única forma de isso ser alcançado é por meio da vitória. Parece que estamos presos nessa guerra de atrito em que o objetivo é esgotar o outro lado. Agora, Trump diz que tem armas ilimitadas, o que, é claro, é um absurdo. unlimited weapons, which of course is nonsense, otherwise they would be pulling their missile defense. Caso contrário, eles não estariam retirando sua defesa antimísseis da Ásia. Isso não faz sentido algum. Mas temos uma ideia geral, ainda que um tanto vaga, do que os Estados Unidos possuem e também de sua capacidade de produzir novas armas. Já sobre as armas do Irã, sabemos muito menos. Os iranianos dizem ter muitas armas armazenadas em seus túneis, dezenas de milhares novamente, mas é muito difícil verificar isso. Não apenas a quantidade, mas também a qualidade. Então, o que realmente sabemos sobre as armas do Irã, sobre sua qualidade? A quantidade é um pouco mais difícil, eu diria. The quantity is a bit more difficult, I guess. A qualidade já foi comprovada pela forma como eles têm usado alguns de seus melhores mísseis, como o Khorramshahr 4 e o Fatah 2. Eles só começaram a utilizá-los na última semana e de forma muito limitada, ainda não em grandes quantidades. Ninguém realmente sabe o que está armazenado nas cidades subterrâneas de mísseis na parte leste do Irã, no sudeste, no extremo leste, perto da fronteira com o Afeganistão. Nenhuma dessas áreas foi atingida pelos americanos até agora. Os americanos nem sequer sabem onde essas cidades subterrâneas estão localizadas. Portanto, toda vez que os iranianos dão um salto tecnológico nos tipos de mísseis que estão usando, é sempre algo muito impressionante. It's always very, very impressive. And now that there's no protective shield. E agora que não há mais um escudo protetor sobre Israel para todos os efeitos práticos, o Domo de Davi, o Arrow 3, praticamente tudo isso, acabou. Eles podem bombardear Israel como quiserem. E isso faz parte da nova estratégia deles. Eles continuam ajustando sua estratégia de mosaico descentralizado, eu diria, semana após semana. E agora estão dizendo abertamente: agora temos uma estratégia ofensiva. Até agora era defensiva e agora é ofensiva. Por quê? Porque sabem que esgotaram a capacidade de resposta das defesas aéreas americana e israelense. Então agora podem escolher seus alvos com precisão. Por exemplo, eles não atacaram o reator nuclear de Dimona. Atacaram um prédio a cerca de 10 quilômetros de Dimona, onde trabalhavam cientistas. Então isso foi uma mensagem. Basicamente eles estão dizendo: olhem, podemos bombardear Dimona quando quisermos, mas não faremos isso agora. Se vocês bombardearem Natanz, nós vamos bombardear Dimona. Essa também é parte da mensagem. E os israelenses já bombardearam a região de Natanz e os russos ficaram absolutamente furiosos com isso. Ainda há muitos técnicos russos por lá. Portanto, a dissuasão dos iranianos é gradual e eles sempre apresentam novas armas que nunca vimos sendo usadas no campo de batalha. Então podemos dizer que eles não mostraram tudo o que têm, é verdade, por razões óbvias, porque estão se preparando para uma guerra longa. E quando dizem que podem resistir pelos próximos 6 meses, sim, podem. Em primeiro lugar, porque não sabemos onde estão a maioria desses mísseis e drones. Em segundo, toda semana eles surgem com novas armas que nunca vimos antes. Em terceiro, ainda nem vimos o que eles têm para realmente defender o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, supondo que os americanos se aproximem, digamos assim. Então é isso que significa dissuasão. E é assim que se tem uma estratégia de mosaico descentralizada que pode ser ajustada de propósito, de forma progressiva, metódica, meticulosa,
e é extremamente impressionante. E do outro lado, o que vemos? A única coisa que fazem: bombardeiam indiscriminadamente, bombardeiam alvos civis, bombardeiam bairros residenciais em Teherã. Bomb residential neighborhoods in Tehran. But that's the logic of, in fact, a terror. Mas essa é a lógica, ou melhor, o próprio sintoma dos regimes de terror entrelaçados. São dois regimes de terror caminhando lado a lado e bombardeando lado a lado, sem qualquer consideração pela vida de civis. Nunca tiveram. E os iranianos ainda, porque veja, tudo que podemos discutir em termos de teologia xiita, sua ética de resistência, seu respeito pela vida humana, eles não estão atacando alvos civis. Estão começando a atacar infraestrutura civil de uso duplo em Israel. Essa é outra história, porque agora eles querem se concentrar basicamente em destruir todos os principais nós que fazem o Estado de Israel funcionar. É o que eles chamam de grande constrição. Essa é a própria terminologia deles. E isso começou nos últimos 3 ou 4 dias. E isso vai continuar muito nesta semana. Pode contar com isso. Eles vão continuar bombardeando as refinarias de Haifa e as instalações militares. Algumas dessas instalações ficam bem ao lado do aeroporto Ben Gurion, sem dúvida. Obviamente, os israelenses não podem admitir isso, mesmo com a enorme censura em Israel. Mas agora que algumas imagens estão circulando por toda parte, qualquer um pode ver que eles estão sendo atingidos novamente, assim como durante a Guerra de 12 Dias. Mas para eles, simplesmente não dá para pegar o telefone e ligar para o Trump de novo para conseguir um cessar-fogo. Em primeiro lugar, porque ninguém quer um cessar-fogo nas condições atuais. É a lógica da escalada dos dois lados, de 3 lados, se contar Israel como um lado. Eles vão continuar sendo atingidos. Bem, eu também percebi os iranianos fazendo esse argumento de que estão mudando de uma postura defensiva para ofensiva. Eu esperava algo parecido depois que os Estados Unidos e Israel gastaram boa parte de suas munições e defesas aéreas, que os iranianos escalassem o conflito. Mas o que realmente sabemos até agora sobre a estratégia do Irã na guerra? Não apenas suas ambições, mas como eles esperam alcançá-las. Porque, como você mencionou, a lista de desejos dos iranianos para um acordo pós-guerra é bastante extensa. Não consigo imaginar os americanos concordando com praticamente nada disso. Então, como você acha que eles vão seguir adiante com isso? A principal exigência é, claro, o fim das bases militares dos Estados Unidos em toda a Ásia Ocidental. Bem, eles já estão cuidando disso, porque de 70% a 80% dessas bases já foram completamente destruídas. E isso depois de apenas 3 semanas de guerra. Se continuar por mais 3 semanas, todas serão destruídas. Ponto final. E ontem aconteceu algo realmente extraordinário, sobre o qual ninguém está falando, mas cuja importância é estratosférica. 23 anos depois do choque e pavor no Iraque, os Estados Unidos e a OTAN foram expulsos do país. Ponto final. Eles não estão mais lá. Acabou. Eles só têm uma base em Erbil, mas isso não conta, porque o Kurdistão iraquiano é basicamente controlado por um bando de gangsters. Isso não conta. Mesmo em Bagdá, eles olham para o Kurdistão. Ah, aqueles gangsters. Mas o próprio Iraque não tem mais tropas dos Estados ou da OTAN. Levou 23 anos. E no fim eles tiveram que concordar com um cessar-fogo porque estavam sendo bombardeados implacavelmente por diferentes facções da resistência iraquiana, Hashd al-Shaabi, Kataib Hezbollah e muitos outros grupos e milícias. Então é possível, a longo prazo, de forma implacável, com clareza de visão e força espiritual. Pode-se dizer que há muitas variações de como a resistência funciona. No caso do Irã, eles não estão se preparando para esta guerra há 47 anos. Estão se preparando desde 2005 ou 2006. Vamos colocar assim, cerca de 20 anos. Você se lembra em meados dos anos 2000, quando havia planos ativos para realmente bombardear o Irã, coordenados por Rumsfeld na época?
Mas os americanos pensavam, não temos o suficiente, porque naquele momento eles também consideravam uma invasão terrestre. Tudo que foi conquistado em Washington foi um desastre total, então eles abandonaram a ideia. Disseram, não, precisamos minar o regime, os mulás, toda aquela conversa fiada que eles repetem o tempo todo, por mais alguns anos. E então, quando chegar a hora certa, que na visão deles é agora. Então não são apenas os sionistas radicais, mas também os neoconservadores à moda antiga, o pessoal do Projeto para o Novo Século Americano, os remanescentes desse projeto. Agora é a hora certa. Depois que tentaram minar isso por meio dos chamados protestos, que sim, houve protestos legítimos, mas foram instrumentalizados por forças estrangeiras, a hora é agora. E eles vão ter um despertar muito rude, porque especialmente após o assassinato do Ayatollah Khamenei, muito poucas pessoas em Washington sabem que Mojtaba vinha há pelo menos 15 ou 16 anos, trabalhando muito de perto com a liderança da IRGC. Quando estivemos juntos no Irã no ano passado, eu perguntava praticamente a todos que podia sobre a relação entre Mojtaba e a IRGC. E todos diziam que sim, é muito próxima. Ele é uma espécie de ponte entre o pai, que tem tantos dossiês para cuidar, e a IRGC. Ele sabe exatamente como a IRGC funciona. Ele é totalmente respeitado pela Guarda Revolucionária Islâmica. Lembro que em maio do ano passado eles me disseram que sim, ele era um dos principais candidatos a se tornar o próximo líder supremo. Havia 3 concorrentes, mas ele estava muito bem posicionado, especialmente por causa de sua relação com a IRGC. Então o fato de ele ter sido eleito pelo Conselho de Especialistas para ser o novo líder supremo, mesmo não sendo um grande ayatollah, mostra que estão apostando na ideia, no simbolismo, no fato de que está dando continuidade ao trabalho do pai. E isso é tão poderoso que mesmo que ele não apareça em público, sua aura e sua influência são imensas. Ele tem sido universalmente respeitado desde o primeiro dia. Isso por si só é extraordinário. Ele não precisa aparecer e fazer discursos fantásticos. Não, essa não é a questão. Isso implica uma continuidade de governo, uma continuidade da ideia de resistência, com a diferença de que agora as pessoas completamente no comando são os guardas revolucionários. Não há dúvida quanto a isso. Eles estão governando o Irã neste momento. Então, obviamente, a sobrevivência do Estado iraniano é a sobrevivência deles. É algo inexorável. Eles vão até o fim. E claro, nunca se deve esquecer que eles têm o espírito xiita de martírio plenamente incorporado. Se forem martirizados, morrem pela causa. Não se pode quebrar pessoas assim, está fora de questão. Especialmente quando do outro lado você vê pessoas que mal sabem ler, que mal conseguem juntar 2 frases. Sem mencionar, leia um livro de Kant, escrito por Ali Larijani, também assassinado. Então, o desequilíbrio entre o espírito da barbárie de um lado e o espírito da cultura persa do outro é brutal. E eles aprenderam algo que não sabiam antes, a arte das relações públicas. O trabalho de RP deles está funcionando muito, muito bem em todo o sul global. Agora eles se tornaram um sucesso em termos de opinião pública. O apoio ao Irã em todo o sul global é praticamente unânime agora. Fazer aqueles vídeos engraçados com personagens de Lego e tudo mais faz milagres em termos de RP, mostrando que eles têm um pouco de margem de manobra. Um dos porta-vozes deles diz, Donald Trump, você está demitido. Sim, eu vi isso. Foi absolutamente ótimo. Eles viraram tudo de cabeça para baixo. Então isso, com os jovens nos Estados Unidos, em todo o Ocidente, na China, na África, no Sudeste Asiático, uau, isso é absolutamente inestimável. A rede Epstein já perdeu a batalha pela opinião pública em nível global, isso é certo. E agora, aliada aos iranianos, que também aprenderam a jogar o jogo do poder brando, quando você junta tudo isso, eles têm nas mãos cartas militares, cartas de poder brando e cartas de pressão que ninguém imaginava que teriam. 3 ou 4 semanas atrás, ninguém apostaria que eles resistiriam.
antes de tudo, que resistiriam por tanto tempo e contra-atacariam com tanta força como estão fazendo agora. Claro, mais uma vez foram subestimados. E essa é uma das características do Império. O Império subestima todo mundo. One of the traits of empire. The empire underestimates everybody. Everybody is, by definition, inferior. Not to mention Todo mundo é, por definição, inferior. Sem mencionar aquele culto da morte em Tel Aviv. Para eles, o planeta inteiro é inferior. Então faz parte da minha tese pessoal que o Irã está lutando por todo o sul global nesta guerra. É muito mais do que uma guerra contra 3 BRICS. E poderíamos falar muito sobre a implosão dos BRICS neste momento. Os BRICS agora estão em coma. Dói dizer isso. Dediquei muito trabalho nas últimas semanas apenas para acompanhar os BRICS, e no momento eles estão em um coma profundo. Não sabemos se serão ressuscitados. Mas basicamente essa é uma guerra. O Irã está liderando com o apoio da Rússia e da China. E sim, são 3 BRICS tentando defender todo o sul global de um câncer, essencialmente. Sempre achei a imagem do Irã fascinante. Se voltássemos 20 anos no tempo, seria impensável ver esse tipo de simpatia pelo Irã ao redor do mundo. Claro, 2 ataques surpresa e esse tipo de destruição brutal do Irã tendem a despertar simpatia. Mas acho que há mais do que isso. O que você disse sobre continuidade também é um ponto muito bom, porque esse é o problema quando se demoniza o oponente. Você parte do princípio de que todos são fracos, apenas um líder maligno mantendo toda a estrutura de pé. A continuidade, eu acho, foi subestimada. The continuity, I think, was underestimated. I've seen politicians and journalists make the Vi políticos e jornalistas argumentando que depois que Khamenei foi morto, agora os iranianos finalmente têm uma oportunidade de paz e, de liberdade. Em primeiro lugar, não tenho certeza de que ele tenha tirado isso deles. Eu nem sei por onde começar. É simplesmente muito estranho. Eles achavam que se matassem esse cara, amanhã o país seria outro. Quer dizer, eu não entendo isso. Normalmente penso que é ignorância ou malícia, mas acho que às vezes subestimo o nível de ignorância, o que eles realmente achavam que aconteceria depois de matar Khamenei. Mas em relação ao BRICS, achei que esse era um ponto interessante, porque, sendo uma guerra de atrito, é basicamente uma guerra de tudo ou nada. Os Estados Unidos esperam, é claro, conseguir derrubar o governo iraniano e talvez substituí-lo por um governo pró-SAUS-OEMs. Caso contrário, simplesmente destruir o Irã, balcanizá-lo, seja lá o que for. Isso também enfraqueceria a Rússia e a China. Por outro lado, se os Estados Unidos falharem, veremos um Irã muito mais forte, aliado de forma mais estreita com a Rússia e a China. Portanto, essencialmente, esse grande projeto eurasiático será muito mais poderoso do que antes. Mas por que então vemos os BRICS em coma, assim como a Organização de Cooperação de Xangai? O que você observa? O Irã agora é membro de ambos. Como você vê o futuro deles? Bem, eles não disseram nada. A Organização de Cooperação de Xangai divulgou um comunicado lamentável, diga-se de passagem, quando um de seus membros plenos estava sendo diretamente atacado. O BRICS é ainda pior, porque isso é algo que temos discutido há anos, os problemas internos do BRICS. Conversamos muito sobre isso com os russos, e os russos são sempre os aglutinadores dentro do BRICS. Estão sempre tentando conciliar as diferenças. Mas como é possível conciliar diferenças agora, quando há membros do BRICS como os Emirados Árabes Unidos incentivando o sindicato de Abstan a ir com tudo contra o Irã, um membro pleno do BRICS, e quando se vê o que a Índia fez com o Irã, uma série de traições, tudo isso. Like a series of betrayals, everything, including the absolutely ghastly episode. Incluindo aquele episódio absolutamente horrível com o navio que foi convidado para aquele evento e, quando deixou as águas territoriais indianas, foi torpedeado pelos americanos. Ninguém sabe ao certo. Ainda se debate sem fim se os indianos repassaram ou não a coordenação aos americanos. Há um enorme debate sobre isso, inclusive entre muitas pessoas bem informadas e preparadas na Índia. Alguns desses analistas e estudiosos lá estão absolutamente chocados. Eles disseram, olhem,
Não temos palavras para expressar aos nossos amigos do Sul Global como a política externa indiana está traindo os valores da Índia. Nós não somos aquilo que está no governo agora. Mas não há muito que possam fazer. Então as divisões internas dentro dos BRICS são terríveis. O Brasil é uma piada. The internal splits of BRICS are terrible. Brazil is a joke. I prefer not even to talk about it. And South Africa is irrelevant. Prefiro nem falar sobre isso. E a África do Sul é irrelevante. Então veja, ainda dependemos da Rússia e da China. Por enquanto, duas estratégias diferentes, mas ambas muito eficazes. Todos sabemos como a Rússia e a China estão defendendo o Irã diplomaticamente, inclusive no Conselho de Segurança da ONU. Ontem houve uma ligação entre Lavrov e Arati, muito importante. O que vazou dessa ligação foi o mesmo blá 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 de sempre, mas tenho certeza de que eles falaram sobre questões bilaterais muito importantes, incluindo esse apoio a curto e longo prazo. E a China também está ajudando o Irã diplomaticamente, e claro, com inteligência, tanto a Rússia quanto a China. Escrevi sobre isso em algumas das minhas colunas anteriores, em detalhes, sobre como a Rússia e a China estão ajudando o Irã com inteligência via satélite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24/7 intel, satellite intel. In the case of Russia, even better. No caso da Rússia, ainda melhor. Aqueles Shaheeds que foram para a Rússia foram transformados em gerâniums, depois voltaram para o Irã e agora estão no campo de batalha, muito mais aprimorados em comparação com os Shaheeds originais. Sem falar na famosa ponte aérea Astrakhan-Teherã, onde não temos ideia do que havia dentro daqueles aviões de carga Ilyushin, vindos da Rússia para o Irã, tanto em termos de hardware quanto de software. Então eles estão apoiando o Irã. Disso não há dúvida. Mas estão de olho no quadro maior, a longo prazo. They are looking at the bigger picture long term. And they know that the only way to constitute. E eles sabem que a única maneira de constituir o Irã, o projeto sobre o qual todos nós analistas independentes, inclusive você, temos falado e escrito há muitos anos, é a integração eurasiana. Isso depende desses três atores, desses participantes, que por acaso fazem parte dos BRICS e da OCS, Rússia, China e Irã. Portanto, eles não podem, de forma alguma, permitir que o Irã fracasse, seja desmembrado, se desintegre ou seja destruído. Essa é a prioridade número 1. É isso que orienta suas considerações estratégicas em Moscou e em Pequim. No nível prático, no dia a dia é fascinante porque, por exemplo, os russos dizem: veja, os iranianos não estão pedindo nada, assim como não pediram no passado recente. As they did not ask in the past, in the recent past. If they do, we'll be there. Se eles fizerem isso, estaremos lá. E claro, os persas, como todos sabemos, são muito orgulhosos. Eles só pediriam ajuda se estivessem realmente encurralados. E não estão no momento. Eles estão controlando a narrativa. Têm praticamente todas as cartas nas mãos, exceto o bombardeio indiscriminado. Todas as outras cartas importantes, os iranianos têm. E os chineses, é claro, estão de olho em um parceiro estratégico, uma de suas fontes de energia, um dos nós-chave da iniciativa do Cinturão e Rota, as novas rotas da seda. E claro, fazem isso à maneira chinesa, de formas que nenhum de nós vê. Mas está lá, você sabe. It's there, you know. So this will be the future of the multipolar. Então esse será o futuro do mundo multipolar de integração eurasiana, dependendo desses três atores. E no momento podemos dizer que o BRICS é uma não-entidade, completamente. Espero que isso mude. Espero que os russos possam dizer algumas coisas aos indianos na preparação para a cúpula do BRICS em Delhi, ainda este ano. É um péssimo ano para a Índia presidir o BRICS, porque há muito pouca confiança na Índia por parte de muitas das nações do grupo. Mas vai ser difícil voltar dos mortos. Vai ser muito difícil, muito diferente. Presumo que você tem o mesmo ponto de vista. Então deixe-me perguntar a você, Glenn Dissen. Você concorda com essa mini-análise no momento? Ou é mais otimista ou realista? Realista. Bem, eu também fiquei um pouco chocado com o comportamento dos indianos. O modo como eles convidaram o Irã para participar desse exercício naval e depois viram os americanos destruírem o navio de guerra iraniano a caminho de casa.
e ainda assim não conseguiram condenar o ato de nenhuma forma. Achei isso bastante chocante. Mas, por outro lado, agora vemos o Irã dando à Índia acesso para passar pelo Estreito de Hormuz. Então, não tenho certeza se algumas dessas questões podem ser resolvidas. Além disso, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, aquele que vai da Rússia, passando pelo Irã até a Índia, em certo ponto, é simplesmente do interesse estratégico da Índia preservá-lo. Então, se eles não desenvolverem isso com os iranianos, não vão conseguir se conectar adequadamente com os russos, o que significa que os russos tenderiam ainda mais para o lado da China. E eu acho que é do interesse ou da ambição dos indianos criar um equilíbrio maior de dependências na Eurásia para garantir que existam vários centros de poder e que a China não se torne dominante demais. A única maneira de fazer isso é diversificar. É preciso ter o Irã. Se o Irã ficar de fora, a Eurásia será muito centrada na China. E é por isso que isso não está no interesse da Índia, nem no interesse dos Estados Unidos. Então, eu não entendo essa obsessão em tentar desconectar esse corredor. Parece muito tolo. Mas minha última pergunta para você era sobre o Azerbaijão, porque eu conversei com um amigo em comum nosso, o professor Marandi, e ele estava destacando que é muito provável que em algum momento desta guerra o Azerbaijão acabe sendo envolvido, considerando que no passado ele já esteve mais do que indiretamente envolvido em ataques contra o Irã. Como você vê isso? Você acha que o Irã, o Azerbaijão será arrastado para o conflito? E quais seriam as consequências mais amplas? Porque se olharmos para a arquitetura energética da Eurásia, o Azerbaijão tem esse pequeno corredor energético entre o Irã e a Rússia. É essencialmente nisso que os europeus apostam para a diversificação. Mesmo agora, eles não têm o Irã, não têm a Rússia, não têm os países do Golfo. Quero dizer, eles não podem viver sem o Azerbaijão. Então isso está se tornando mais sensível agora do que era no passado. Com certeza. E claro, ao ângulo BTC-BTS. Os números variam. Algo entre 30 e poucos e 49% do petróleo de Israel vem do BTC, o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Essa é uma história que acompanho desde o início, quando Brzezinski foi a Baku em 1995 para vender a ideia ao clã Aliyev. É uma história muito longa. E mesmo naquela época, a narrativa era a mesma. Precisamos contornar a Rússia e o Irã. Então, por que não construir um oleoduto que vai custar quase 4 bilhões de dólares? É isso. Mas o problema é que Aliyev e Erdogan não fizeram nada para cortar o fornecimento de petróleo de Baku para Israel. Faz parte dos acordos obscuros e duvidosos deles. Erdogan e Aliyev. Aliyev é um verdadeiro gangster, e Erdogan é um apostador cauteloso. Ele está sempre se precavendo. Uma aliança muito complicada. Very complicated alliance, and from an Iranian point of view, do ponto de vista iraniano, eles prestam enorme atenção a tudo que fazem, até nos mínimos detalhes. Eles sabem que não podem antagonizar a Turquia, e vice-versa. Erdogan não pode antagonizar o Irã. Antes de tudo, há os laços energéticos, e eles são vizinhos. E claro, a Turquia ainda tem, no fundo da mente de Erdogan, a ideia de ser um ator eurasiático importante. Por enquanto, não são. Não fazem parte de nada relevante. Eles têm sua própria estratégia, que é algo que... Quando estive em Istambul, fui lá e conversei com eles. Eles não conseguiam realmente explicar o que queriam. A famosa, como é mesmo o nome disso? Desculpe, Glenn, me escapou agora. A Fundação dos Estados Turcos, ou melhor, a Organização dos Estados Turcos, com sede em Istambul. Basicamente é um esquema imobiliário para que os amigos de Erdogan consigam contratos por toda a Ásia Central. É basicamente isso. Então não se trata de projeção de poder. Em termos geopolíticos, quando você coloca a Turquia competindo com a China e a Rússia na Ásia Central, é uma piada. Eles nem entram no radar, certo? Mas a ambição está lá. E claro, a relação entre Turquia e Israel ainda é extremamente obscura.
Nosso amigo, o professor Morandi, aliás, fala sobre isso o tempo todo. A posição dele é muito, bem, eu diria que está alinhada com as classes dominantes em Teherã, incluindo os analistas militares. Não dá para confiar em nada que venha de Erdogan. Ele está sempre jogando um jogo duplo. É verdade, ele joga um jogo duplo com todo mundo. Mas o Azerbaijão é muito complicado. Eles acabariam sendo arrastados para dentro, caso essa guerra continue. Eventually, assuming this war goes on, if they are dragged to do something and allow, for instance, Se eles se deixarem envolver em algo e permitirem, por exemplo, ataques contra o Irã partindo do território do Azerbaijão, vão pagar um preço altíssimo. Foi isso que aconteceu durante a Guerra de 12 Dias e o Irã não fez nada a respeito na época. Mas o Irã tinha provas concretas de que drones estavam partindo do território azeri para atacar o Irã. Se isso acontecer de novo, Aliyev vai estar em sérios apuros, para dizer o mínimo. Por enquanto, é uma situação de esperar para ver. Eles pensam, bem, essa guerra não tem nada a ver conosco, e no fim das contas, dependendo de como as coisas se desenrolarem, talvez até tiremos algum proveito disso. Mas nada é certo ainda. De qualquer forma, recebi um convite para um desses fóruns em Baku. Vou aceitar, porque adoraria fazer essas perguntas às pessoas de lá, supondo que não me joguem na prisão. É simplesmente demais. Eu sempre faço esse ponto quando falo sobre a guerra com o Irã. Acho que a razão pela qual tantos presidentes americanos evitaram isso é porque há muitas variáveis incertas, desconhecidas e incontroláveis, como o que vai acontecer com o Azerbaijão se ele for envolvido. Isso é enorme. Vai mudar não apenas o cenário eurasiático, mas também o europeu. Parece tão imprudente ter seguido por esse caminho. Mas acho que, para os iranianos, esse é o principal erro de cálculo dos das Twins. Achar que o Irã está simplesmente tentando sair dessa guerra, conseguir um cessar-fogo e voltar ao normal. A ideia é que o Irã vê este momento como uma oportunidade de acertar as contas. Depois de todas essas décadas de sanções, ameaças, ataques, guerras por procuração, ele quer resolver as coisas e fazer isso em seus próprios termos. Então, sim, foi uma guerra fácil de começar, mas vai ser muito difícil de terminar. Porque quando acabar, bem, o mundo vai estar muito diferente, eu acho. Completamente. E veja, Glenn, parte do que eles, bem, eu diria um dos imperativos categóricos na lista de exigências deles é o fim das sanções. Ou seja, nada mais de sanções, ponto final. O que é absolutamente impossível, porque essas sanções teriam que ser revogadas pelo Congresso dos Estados. E sabemos que isso nunca vai acontecer. Pagamento de reparações, isso também nunca vai acontecer. Você consegue imaginar o Império pagando reparações ao Irã? E para os iranianos, isso é uma questão de fé. É um dos 3 ou 4 principais pontos deles, junto com o fim das bases militares dos Estados na Ásia Ocidental. Então o abismo, literal, metafórico, e de todas as formas, entre os dois lados é intransponível. Intransponível. E não há ninguém que possa mediar. O único mediador possível seria a Rússia. E isso é algo que, se você observar o que Ushakov não disse sobre a ligação entre Trump e Putin, é claro que eles tocaram nesse assunto. Putin pode ter dito a Trump, sim, eu posso ser o mediador. Todos os envolvidos lá nos respeitam. O problema é, os iranianos querem mediação? Por enquanto, é isso que ouvimos dia após dia da liderança iraniana, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei. Não, sem cessar fogo, sem mediação, vamos até o fim. E é isso que torna tudo tão volátil, cara. And that's what makes it so volatile, né? Agora, a única coisa que os Estados Unidos podem fazer, ao que parece, é oferecer uma saída, um cessar-fogo, e tentar pressionar nessa direção, apenas sem escalar o conflito. Mas quando perceberem que o Irã pode igualar sua escalada, não vejo para onde isso vai levar. É mais uma vez uma guerra tola que nunca deveria ter começado. Enfim, Pepe, é sempre bom ver você e espero vê-lo novamente em breve, pessoalmente. Muito obrigado, tudo de bom.